E aí galera do YouTube, para quem não me conhece, meu nome é Fontinelli. Desde já peço que você se inscreva no nosso canal e deixe seu like para estar ajudando o crescimento do canal. Hoje a gente vai trazer um assunto que está sendo bastante discutido pelos motoristas de aplicativos. Não só para quem quer entrar, mas também pelos motoristas que já estão há bastante tempo nas plataformas. Será que ainda compensa ser motorista de aplicativo em 2022? É uma pergunta que até mesmo para a gente que já é motorista de aplicativo, a gente se faz se ainda compensa ou não. Para quem não sabe, eu também sou motorista de aplicativo. O que está trazendo os motoristas de aplicativo a repensar se vale a pena ou não ser motorista de aplicativo em 2022? Várias mudanças das plataformas, principalmente redução de taxa, mudança de taxa, novos acréscimos de novas categorias que não tinha. A gente sabe aí da categoria da Ubermoto, que veio para ficar, categoria nova, que não está somente na Uber, mas também já está decorrendo aí pelos outros aplicativos. 99 também já lançou o Ubermoto. E acabou que meio que divide o público, seleciona, deixa o público mais selecionado. E acaba que vai dividindo um pouco o público. Então, meio que não tem tanto movimento como já era antes. Então, às vezes você tem que ficar mais tempo esperando uma corrida até conseguir pegar uma corrida. Até isso mudou o tempo de corrida. Você já não tem aquele ritmo que o aplicativo tinha, que ficava ali mandando corrida. E você ficava escolhendo ali a corrida que você achava melhor, a corrida que lhe beneficiava, a corrida que lhe dá algum ganho. Hoje a situação é diferente. Hoje você sai para rodar e você vai fazer a corrida que tem. Meio que você já não seleciona tanto as corridas. Assim como para a gente do carro está ficando bastante escasso, já não tem tanta corrida, para o Ubermoto também está da mesma forma. E a categoria da Ubermoto está com menos de um ano no mercado, que vem se popularizando. Eu me lembro, vou fazer um ano de aplicativo. Eu me lembro que há um ano atrás, quando eu entrei, a Ubermoto estava chegando no mercado, estava aquele revoluço. Eu me lembro que eu sentava ao lado dos colegas para esperar a corrida do Uber Eats e os colegas mostrando a nova função do app. Era corrida em cima de corrida, não dava nem, meio que não dava nem tempo de recusar, você apertar lá no xizinho que já estava uma corrida em cima da outra. Mas aí acabou passando alguns meses, a Ubermoto não veio se popularizar nessa época. Há um ano atrás ela começou a se popularizar aí no comecinho desse ano. Foi aí onde ela realmente começou a se popularizar e começou a ganhar bastante mercado, principalmente aqui em Fortaleza. Essa foi a época que a gente também sentiu que começou a haver as mudanças na cidade. Apesar de aqui ser uma região de inverno, a gente não tinha notado tanto, porque como estava bastante chuvoso, então as pessoas meio que sempre decidiam pelo carro. Então a gente ainda estava com dinâmico, a gente tinha bastante corrida. Mas aí no meio do ano, que é o tempo que já fica mais escasso de chuva, que é esse período que a gente está entrando agora, a gente já está notando a diferença. Já não tem tantas corridas, a gente já não sabe mais o que é dinâmico, vamos dizer assim, dificilmente dá um dinâmico, a não ser na madrugada, dia de eventos. Isso era coisa rotineira que para a gente era normal. A gente acordava de manhã para trabalhar às 5 horas da manhã, como eu fiz por muito tempo, e a gente acordava e começava o dinâmico. Às vezes dava na cidade, dava 15, 20, e isso já não é realidade. Hoje você acorda às 5 horas da manhã para trabalhar, você vai trabalhar com mapa branco e muitas das vezes nem tem mais corrida. Aí você me pergunta, mas por que não compensa o Ubermoto também? Porque justamente o Ubermoto já não está da mesma forma como era no começo, que era do mesmo jeito da gente, corrida em cima de corrida, você não tinha nem tempo de recusar. Hoje um Ubermoto aí sai para trabalhar. Há um ano atrás, quando ele começou, ele saía para trabalhar, ele fazia o mesmo tanto que a gente faz no carro, R$ 300 o dia, a média da gente, que a gente estipula. Hoje um Ubermoto sai de casa para trabalhar e ele faz o quê? Ele passa o dia todo para fazer R$ 100.
a gente também passa o dia todo para conseguir bater a meta dos R$ 300. Então, meio que está igualado nessa questão. Então, acredito que já não é tão satisfatório assim também fazer o Ubermoto. Já não compensa tanto fazer o Ubermoto também. Então, essa é só uma das questões, a divisão de classe, o surgimento de novas classes no app. A gente tem também a questão das tarifas, que não são atualizadas. A Uber está aí no mercado há 6 anos, e não só a Uber, mas os outros aplicativos. E de lá para cá você não vê atualização de tarifa, realmente uma atualização de tarifa para o motorista, para que ele possa fazer uma corrida que realmente compense. Hoje em dia meio que você trabalha para se manter, você já não tem aquele prazer de fazer uma corrida sabendo que você está ganhando para fazer uma corrida decente. Hoje as corridas estão, além de já estar escassas, são muito mal remuneradas, são muito mal pagas, principalmente para a gente. Às vezes os apps tiram aí da gente 50%. Não adianta dizer que não, porque acontece que tem vários casos que ela tira realmente aí do motorista, apesar de os apps falar que a maior quantidade vai para o motorista, mas isso nem sempre é realidade. Às vezes os apps cobram uma taxa altíssima do passageiro, mas não repassa essa quantidade para o motorista, a quantidade que deveria ser repassada. Também tem a questão da insegurança, principalmente em várias capitais, como é o caso da gente aqui de Fortaleza. A gente é uma capital aí bastante insegura. Aí você me pergunta, então não compensa, Fontenelle, eu entrar para o mundo dos aplicativos? Aí eu vou lhe responder, depende. Depende do que você quer com os aplicativos, depende de como você vai trabalhar e depende do seu automóvel. Se seu automóvel é alugado, se o seu automóvel é seu ou se você está pagando ele, se o seu automóvel não é quitado ainda. Hoje o melhor cenário para você trabalhar nos aplicativos, seja como uma renda extra ou renda principal, é se você tem um carro quitado. Se você tem um carro quitado, então compensa você trabalhar como uma renda extra também, ou como renda principal, porque a maioria dos seus ganhos vai ficar realmente para você. Se você comprou um carro e está pagando as prestações, aí você já vai ter que pensar e fazer a análise se realmente compensa. Ou se você vai fazer só como uma renda extra para pagar a parcela do seu carro no mês. Mas se você vai fazer disso a renda principal, você já tem que pensar, botar na caneta se realmente compensa para você. Ah, por que você fala isso, Fontenelle? Porque a partir do momento que você vai fazer disso a renda principal, você vai ter que pagar a parcela do seu carro, você vai ter que bancar com os custos de um automóvel, manutenção. Então você vai ter que tirar, por dia, você vai ter que tirar a parte da parcela do seu carro, você vai ter que tirar uma parte para guardar numa poupança para a revisão do seu carro, para quando a revisão vier você não ficar em apuros. E daí em diante que você vai tirar o seu lucro. Então você vai ter que botar na caneta para você ver quanto você precisa tirar para cada coisa por dia para você, dali em diante, você tirar o seu lucro, você tirar a parte que realmente é sua. Então, por dia você vai ter que tirar o valor da parcela do seu carro, o valor que vai para a parcela do carro. Você vai ter que tirar o valor do combustível que você vai gastar naquele dia. Você vai ter que tirar o valor da manutenção que você vai guardar para a manutenção, para quando a manutenção vier você não ficar em apuros. Agora vamos falar o caso para quem está no carro alugado, para quem não tem condições de comprar o carro, está com restrição no nome ou algo do tipo, não consegue comprar o carro no momento. Compensa alugar, Fontenelle? Aí eu respondo novamente, depende. Justamente depende de quanto você vai estar disponível para trabalhar. Então vou colocar como 8 horas mínima para você que tem um carro e que está pagando prestação. Menos de 8 horas, você não vai conseguir fazer lucro. Você vai estar trabalhando para a manutenção do seu carro, para pagar a prestação e para o custo do dia a dia. Você não vai conseguir tirar lucro. No caso do alugado, isso já sobe para no mínimo 10 horas de trabalho. Você tem que estar pelo mínimo aí 10 horas na rua trabalhando para
para custear o aluguel do seu carro. Ah, Fantinelli, é bom trabalhar de carro alugado? Não seria melhor trabalhar de carro alugado do que ter seu próprio carro? Sim, de certa forma sim, porque você não vai ter custo com manutenção, você não vai ter dor de cabeça com a manutenção, você vai ter só a preocupação de trabalhar para pagar o carro, tirar o dinheiro do combustível e tirar seu lucro. Porém, como eu falei lá no início do vídeo, os mundos dos aplicativos mudou bastante. Então, se você não tem disponibilidade para estar 10, 12 horas na rua, se você não quer levar essa vida, então para você não vai compensar. Porque se você não trabalhar no mínimo 10 horas trabalhada hoje no app, você não vai conseguir tirar lucro no carro alugado. Então, se você não trabalhar dessa forma, para você não vai compensar. Eu aconselho você a não entrar no ramo dos aplicativos com carro alugado. Eu queria tocar também num assunto que muitos colegas às vezes passam para os demais, para os que não conhecem, que tipo, o motorista de aplicativo ele ganha bem, e, tem muitos motoristas que falam, eu faço 15, 20 mil por mês. Eu digo para você que está entrando, é meio que isso não funciona assim, não é desse jeito. Tem sim, tem motoristas que fazem ótimos ganhos, que até chega ao valor de 12, 15, mas são exceções. Isso não é para todo mundo, é para quem sabe fazer, quem sabe trabalhar, tem a sua forma de trabalho aí já há bastante tempo, conhece a cidade, conhece as manhas, vamos dizer assim, como é chamado aqui, conhece as manhas de como trabalhar para ter uma renda a mais do que os demais, mas isso é exceção. E também não é esses ganhos todos, não adianta você se iludir e entrar nos aplicativos, achar que você vai ficar rico, você vai ter uma renda vamos dizer, de um salário de um médico, você vai tirar para você aí líquido 10 mil reais. Isso não é realidade. Alguns colegas passam essa visão, mas isso não é uma visão que realmente condiz com o mercado dos aplicativos hoje. A não ser que você esteja aí na cidade de São Paulo, de Rio, essas capitais que realmente você consegue fazer uma renda bruta bastante alta durante o dia. Mas aqui para Fortaleza isso é quase que impossível. Claro que vai ter exceções, vai ter pessoas que realmente chegam perto disso, a 12, 15, o bruto. Mas isso o bruto, não o líquido. O líquido, eu não vejo condições de você chegar no líquido aqui em Fortaleza, no valor líquido de 12, 15 mil. Isso não existe, pelo menos aqui para Fortaleza não. Para você que tinha a dúvida se compensava ou não, eu deixo aí aberto para você pensar e deixar nos comentários o que você achou, se compensa. Para você que tem o carro já quitado, eu acredito que sim, compensa tanto como renda extra como renda principal, se você optar por fazer. Se você tem um carro à prestação, você já vai ter que pensar como é a forma que você vai trabalhar, se você vai estar disponível para trabalhar pelo menos 8 horas por dia. Se você quer entrar com carro alugado, eu deixo aberto aí para você pensar se compensa. Se você está disponível a trabalhar 10, 12 horas por dia, para você pagar o aluguel do carro, tirar o combustível e tirar um lucro para você. A Fantinelli vai ser alto? Não, não. Pelo menos aqui em Fortaleza não, a não ser que você esteja em outra capital do país que o sistema é diferente, que as corridas são maiores, que tem outro sistema de trabalho. Mas aqui em Fortaleza não. Então é isso, carro alugado. Se você quer entrar com carro alugado, você vai ter que ter essa disponibilidade, você vai ter que botar a cara para cima e sair para trabalhar 10, 12 horas, aprender as táticas para pegar as melhores corridas, se posicionar corretamente. E aí sim você vai tirar a sua renda ali, se você está fazendo disso uma renda principal. Não vou negar e dizer que você não vai tirar uma renda boa, uma renda acima de um salário mínimo. Boa que eu digo é comparada ao salário mínimo. Você vai sim conseguir tirar aí um carro alugado se você tem disponibilidade para trabalhar, se você tem essa garra para estar 10, 12 horas no dia, você vai tirar aí no mínimo um salário e meio, dois salários.
Isso eu lhe garanto, se você tiver coragem para trabalhar, fazer esse processo, você vai conseguir bater essa meta. Isso eu estou falando do líquido, o que você vai tirar de lucro para você. Mas você vai ter que trabalhar bastante. No caso do carro que você está comprando, que você vai pagar a parcela, isso vai subir um pouco. Você fazendo as 10, 12 horas, pode ser que você consiga aí uma base de 2,5, 3 salários mínimos. Eu acredito que fica nessa média. E você que tem um carro quitado, aí já é diferente, é bastante diferente. Aí pode ser, você tira até uns 5 salários mínimos, vou botar aí por cima, se você trabalhar às 10, 12 horas. Eu estou fazendo a comparação aqui de 10, 12 horas para todo mundo. Então, fica nessa média. A não ser com exceções de algumas capitais, de algumas regiões, você tem um movimento diferente, você tem taxas diferentes, porque os aplicativos cobram taxa diferente de regiões e de cidade. Que você tem outro tipo de movimento, como São Paulo e Rio, que são aí as capitais mais volumosas e que motoristas de aplicativo conseguem tirar uma renda bruta por dia bem mais alta que em determinadas capitais do resto da região brasileira.